Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal e compartilhe, divulgue o canal, comente, dê seu like ou seu dislike se for o caso, certo? E nós vamos tratar hoje, pessoal, sobre o pisar da cabeça da serpente. Essa ideia está presente lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que é vista por muitas religiões ou correntes cristãs, e se trata de uma profecia que diz respeito a Jesus como Messias. Uma mentira, né? Que Jesus nunca foi Messias, coisa nenhuma. Os judeus nunca viram essa passagem aqui como profecia, coisa nenhuma. E que não havia diabo nenhum nessa passagem, certo? Diversos vídeos meus, eu já apresentei diversos argumentos que mostram que isso tudo é fantasia, coisa inventada das religiões que querem enganar as pessoas nesse mundinho ridículo de ilusões, certo? E hoje eu trago novamente uma outra argumentação que mostra claramente que diabo algum existe, inferno algum existe. É tudo mentira. Essas ideias dos cristãos são castelos de areia que se desfazem ao primeiro soprar dos ventos. Basta você parar para pensar, ler as passagens e entendê-las. Vamos ao texto. Pisarás a cabeça da serpente. Segundo a crença de muitas igrejas cristãs, as palavras acima, as quais encontramos no livro de Gênesis, constituiriam parte de uma profecia que diz respeito a Jesus. E porém inimizade, esta é a passagem, pessoal. E porém inimizade entre ti e a mulher. Isso é o Deus hebreu falando para a serpente. Ele estava falando de fato para o animal serpente, mas os cristãos são como são muito ruins de interpretação, ou não são, no caso os cristãos do primeiro século, né, forçaram a interpretação para empurrar aqui o diabo, né, nessa passagem. Bom, e porém, inimizade, e eles forçaram e passaram essa ideia lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, ou no livro de Apocalipse, capítulo 12, quando ele fala que houve uma guerra lá no céu, e que o diabo viu uma mulher grávida que tinha a lua, né, e o sol, e que estava grávida, que ia ter um varão. Aí, nesse embrulho todo, aí o escritor disse que se refere ao dragão, o grande dragão, a serpente original. A essa expressão, serpente original, aí os cristãos interpretam como sendo o diabo lá no Éden, que tinha uma serpente ali, né? Original porque seria a primeira serpente a aparecer, ela no Éden. Tentaram fazer essa palhaçada, né? De relacionar os escritos dos cristãos com os escritos dos antigos hebreus. E dando a entender que aquela serpente era o diabo e que o descendente ali seria Jesus, certo? Os católicos, por exemplo, interpretam totalmente diferente essa passagem, né? Eles acreditam que a mulher aqui, no caso, seria Maria, e esse descendente aqui, ó, a mulher aqui, para os católicos, seria Maria. E a mulher lá que tá vestida de vestes espetaculares, com a lua e o sol lá em Apocalipse, capítulo 12, os católicos também entendem como sendo Maria, que seria essa mulher aqui, no Gênesis. Esse ti é que o Deus está se referindo à serpente, e, por conseguinte, os cristãos entendem esse ti como sendo o diabo, certo? Que o Deus hebreu aqui está falando para a serpente, né? Ele sai falando para diversos autores, né? Fala para a mulher desvia o assunto e joga. Quer dizer, fala para o homem joga o assunto para a mulher joga para a serpente. E a serpente que falava, dessa vez não falou, né? Ficou caladinha. Bom, e por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, esta te ferirá a cabeça,
O ti é sempre em relação à serpente, certo? Te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, e o descendente da mulher ele feriria a serpente aqui na cabeça, tá entendendo? Enquanto que a serpente ia ferir o calcanhar do descendente da mulher, certo? E tu lhe ferirás o calcanhar. Calcanhar de quem? Do descendente da mulher. Agora, a ignorância dos cristãos é tão enorme, e aí eu falo em todos os cristãos, católicos, protestantes, em geral, que o termo aqui para semente não significa que é uma pessoa ou um só descendente. São vários. E a semente são várias pessoas. É uma prole, tá entendendo? Não significa nada que seja uma pessoa e que queira dizer que seja Jesus. Primeiro, não pode ser Jesus nunca, porque a semente aqui se refere a vários descendentes, tá entendendo? Embora o termo aqui esteja no singular, mas o mais ignorante das pessoas que sabem um pouco de interpretação de texto, sabe que tem termos que são tomados no singular, mas significa plural, certo? Na Bíblia você vai ver diversas vezes isso acontecer, no termo que é tomado no singular, mas subentende um plural, certo? Semente é um desse tipo. E outra, se você for correr para o texto hebraico, você vai ver que aqui o termo no hebraico significa, não é um descendente, entendeu? Aqui refere-se simplesmente à descendência da pessoa, entendeu? Ou da pessoa ou do ser, né? São os filhos, tá entendendo? Aí eles vêm aqui, aí força a barra e interpreta aqui como sendo uma pessoa, pare, um descendente, e não é. Mas o ponto mais importante aqui que eu quero, só entrei nessas questões só para mostrar para vocês que a crença cristã é uma idiotice, certo? Só pessoas ignorantes que não param para pensar para ver que isso é uma invenção, uma mentira. Mas o ponto importante que nós queremos mostrar para vocês é essa questão, que traz o texto, pisarás a cabeça da serpente, certo? E essa passagem, esse texto aqui, pisarás a cabeça, está aqui, ferirá, esta te ferirá a cabeça, ou seja, machucará a cabeça, pisará a cabeça da serpente, entendendo? É daqui que surge a lenda do diabo, certo? Bom, acreditam eles que quem pisaria a cabeça dessa serpente seria o Messias, como eu falei, né? Que eles interpretariam essa semente da mulher como sendo Jesus. É um absurdo. Os cristãos ensinam que o diabo, que seria essa serpente, e seus seguidores, no final dos tempos, seriam jogados no lago de fogo, onde queimariam eternamente. Não é isso que nós ouvimos dos cristãos em geral? E no final dos tempos, quando Deus deles vier castigar todos os ateus e todas as demais pessoas que só fazem o mal e que praticam imoralidade e coisas do tipo, vai matar todo esse povo, né? E só deixar os crentes. E esses crentes para aqueles que pensam, né, que acreditam no céu, vão tudo para o céu, vão ser tudo arrebatado. Já o restante dos cabritos, né, porque existe cabritos e ovelhas, eles são as ovelhas. E os cabritos que somos nós e demais pessoas, e mesmo os outros crentes que no caso seriam infiéis, né, para com o seu Deus, né, serão também jogados no inferno e lá ficarão eternamente sofrendo nesse caldeirão infernal comandado pelo diabo e seus demônios, certo? Essa é a crença cristã. Só que quando nós analisamos essa crença, nós vemos que ela não tem consistência. É uma mentira. E vamos provar que isso é verdade. Isso é verdade o quê? Que essa crença é uma mentira. Vejam. Assim se cumpriria a suposta profecia que estaria nas páginas do Gênesis. É o Gênesis 3,15, né? Que diz que o descendente pisaria a cabeça da serpente, né? Então, quando isso acontecesse com o diabo e com todos nós,
Aí dizem eles que estaria cumprindo essa profecia, certo? Aí nesse lugar de eterna condenação e de calor capaz de auferir até dor à alma que é imortal, porque a alma é imortal, a alma não pode morrer, não pode ser morta, né? A alma sobrevive à morte, né? Jesus que falou, né, que o Deus hebreu podia matar a alma e o corpo, né? Mas a alma é imortal. Então, nesse lugar de eterna condenação e de calor capaz de oferir até dor à alma, que é imortal, foi reservado para os condenados, onde rangerão os dentes para todo sempre. Nesse lugar não, é esse lugar, né? Assim se cumpriria a suposta profecia que estaria nas páginas do Gênesis. Ocorre que há uma inconsistência em tal crença. A ideia presente no texto do Gênesis é que a serpente seria morta, destruída, e não que ficaria em algum lugar de fogo sofrendo com outras pessoas ou condenando outras pessoas e ele sendo ou ela sendo, no caso, a serpente ou o diabo, controlando um determinado lugar com o intuito de maltratar, castigar determinadas pessoas. Não é essa ideia que nós encontramos aqui, ó, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Perceba que aqui existem, aqui existem duas situações: o ferir o calcanhar e o ferir a cabeça. Só que vocês podem notar que o ferir o calcanhar representa vamos dizer, um ferimento não letal. Porque ninguém morre quando é ferido no calcanhar, tá entendendo? Mas o ferir a cabeça significa dizer que esse que ia ter a cabeça machucada ou ferida morreria. É essa a ideia que o texto passa aqui, tá entendendo? Aquele que tem a cabeça machucada, ferida, morrerá, não ficará vivo. Tá entendendo o que eu estou querendo chegar? Percebe a mentira que eles criaram? Por quê? Porque o hebreu, quando criou essa besteirol aqui, ele estava de fato se referindo à serpente. Por quê? Porque as serpentes normalmente picam o homem aonde? Qual é o lugar mais alto que ela consegue alcançar? Normalmente é aqui, o calcanhar, a perna, tá entendendo? Quando não, isso quando ela consegue surpreender o homem e picá-lo, né? No calcanhar ou na perna. Mas normalmente, como é que nós matamos uma serpente ou uma cobra? Quando nós pisamos a cabeça, ou machucamos a cabeça dela com um pisar ou com algum objeto. Então, pisar a cabeça de uma serpente significa dizer matá-la, destruí-la. Tá entendendo? E é essa a ideia que o texto passa, porque era essa a ideia que o hebreu via. Tá entendendo? Mas os cristãos do primeiro século, eles manipularam essas passagens e criaram, lá no livro de Revelação 12, a ideia do diabo. Tá entendendo? Porque eles sabiam que cobra não fala, tá entendendo? Isso aqui é uma lenda. Aí eles pegaram e inventaram para tirar esse absurdo. Disseram que era um espírito demoníaco que estava ali por detrás falando em lugar da serpente. Mas espero que vocês tenham entendido essa questão aqui. Ó. A ideia é essa. Ferir a cabeça, quer dizer que esse animal seria morto. Mas como no imaginário do crente esse animal era a serpente, no caso o diabo, então a passagem quer dizer que o diabo vai ser morto, vai ser destruído. Mas se o diabo for destruído, como é que vai haver pessoas lá no inferno sendo castigadas por ele eternamente? E ele mesmo sofrendo? Percebe a idiotice? O besterol, que é essa crença cristã?
É de fazer a pessoa rir mesmo. Quando você analisa a Bíblia e vê o besterol que é ensinado nas igrejas, e as pessoas acreditam. O pisar a cabeça significa que aquele animal seria exterminado ou morto. E se a serpente representa o diabo, como a crença cristã diz, então essa profecia estará desalinhada com aquilo em que os cristãos, em geral, acreditam. Pelo que eu já falei, né? Já que o texto mostra que a serpente vai ser destruída, então não vai haver diabo nenhum, coisa nenhuma, nem inferno nenhum, condenando ninguém. Tá entendendo? É isso que eu quero dizer. Os cristãos dizem que, com a chegada de Jesus no fim dos tempos, ele jogará os cabritos, que somos todos nós, e outros, né? Como disse, até mesmo pessoas do meio deles, né? Os falsos crentes serão jogados nesse inferno, ou os servos do diabo, né? Junto com ele no inferno de fogo, onde todos ficarão para sempre a sofrer e a ranger dos dentes. Só que, como dissemos, a suposta profecia do Gênesis nos revela que a serpente seria morta. Ela não ficaria viva em parte alguma. Pisar ou esmagar a cabeça de algo ou de alguém quer dizer que este seria exterminado. Ele ficaria vivo. Vocês percebem o quanto de invenções desencontradas são as crenças cristãs? Todas as crenças cristãs são assim, pessoal. Não se encaixam com nada do que elas acreditam. Eles acreditam, né? Tudo porque são invenções que tentam adaptar ou encaixar uma passagem do Velho Testamento a uma crença cristã criada no Novo Testamento. O diabo, Satanás, que faz todas essas presepadas aqui, que eles dizem que controla o mundo, e que tudo que acontece de ruim, guerras, morte, fome, miséria, tudo isso são passagens bíblicas que estão sendo cumpridas e que é o diabo que faz essas coisas acontecerem, porque ele está perto do fim dele, aí ele quer o fim de todo mundo. Que absurdo, né? Como é que a pessoa quer dominar outras pessoas e quer ver o fim daquelas pessoas que ele quer ter o controle? Veja que absurdo. Parece gibi, né? Os inimigos lá de Lex Luthor, por exemplo, Super-Homem, né? Lex Luthor quer matar todo mundo. Mas matar todo mundo pra quê? Ele quer dominar o quê? Ou então os caras lá aparecem lá roubando dinheiro, né? Mas como é que eles vão gastar aquele dinheiro? Se os caras são bandidos, procurados, foragidos, vai gastar como? As histórias da Bíblia é assim, sem pé, sem cabeça. Aí aparece Thanos, né, querendo matar todo mundo, nos Vingadores, quer destruir o universo todo. Pra quê? Pai, que absurdo. Bem assim as histórias da Bíblia, sem pé e sem cabeça. E como são escritos diferentes, a exemplo, né, o diabo na Bíblia é Thanos, quer matar todo mundo. Pra quê? Coisa mais idiota. E como são escritos diferentes, o Novo Testamento e o Velho Testamento são escritos diferentes. Então, já que, como eles são escritos diferentes, então ele também tem propósitos diferentes. Aí geram essa e outras inconsistências ou contradições. Porque são pessoas que pensam de uma forma com outras que pensam de outra forma. Aí não bate as ideias. O pessoal do Novo Testamento tentaram, né, buscar elementos do Velho Testamento para encaixar em suas crenças que eles inventaram. Só que não bate. Veja o que Paulo disse. Veja a prova que eu estou falando para vocês. Nem precisava, né? A simples leitura do texto é claro. Depois, digo o texto lá de Gênesis 3,15. Uma pessoa bem atenta percebe que ali não é essa a ideia. Mas veja o que Paulo fala. O Paulo, outro mentiroso, né? Depois virá o fim. Ele falando aí, Paulo aqui em 1 Coríntios 15, 24, 26, né? Fala da questão de quando tudo isso acontecer, certo? Do fim, de Jesus voltar, que Jesus, ele não pregava a volta de Cristo. Então, Paulo está falando dessa volta. Veja o que é que ele diz. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império. Esse império aqui é os impérios do mundo, que Paulo está falando.
e toda potestade e força. Desculpem. Veja o que é que Paulo diz. Porque convém que reine. Convém quem? Convém a quem reinar? A Jesus. Para estar falando de Jesus, da volta de Jesus. Então ele diz que, porque convém que reine até que haja posto a todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Tá vendo? Aniquilar significa dizer acabar, matar, destruir. Certo? Então, Paulo diz que Cristo, quando voltasse, ele ia fazer isso. Ia destruir todos os seus inimigos, por eles debaixo dos seus pés, e o último inimigo deles seria a morte, a ser aniquilado. Como os cristãos veem Jesus, ouviam Jesus, no caso os cristãos do primeiro século, como Paulo, eles viam Jesus como um rei. Coisa comum, né, naquela época, né? As pessoas viam seus deuses a partir de suas realidades. Então, em suas realidades, eles viam que os reis, empossados em seus tronos, governando, sendo poderosos, então eles viam seus deuses dessa forma. Então, os cristãos também veem a Cristo como um rei poderoso. Por isso que Paulo usa dessa expressão, pôr os inimigos debaixo dos pés. Por quê? Porque era comum os reis, para humilhar seus inimigos, colocar os pés em cima, sobre a cabeça desses inimigos. Tá entendendo? E muitas das vezes, quando eles faziam isso, esses inimigos eram mortos, eram destruídos. Entenderam a questão de Paulo aqui? A ideia de Paulo é justamente a que dissemos. Ele também entendia que o diabo seria destruído e não jogado em inferno algum com outras pessoas, tá vendo? Paulo fala aqui que o diabo vai ser morto. Olha, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Esse, por exemplo, não, mas não está falando do diabo, está falando da morte. Será mesmo? Vamos ver. Veja, diz que Cristo vai aniquilar a morte. O que é aniquilar? É destruir, acabar, certo? A morte não é uma pessoa, certo? É uma condição. Então ele diz que vai acabar, aniquilar com a morte. Veja que ele diz que vai fazer da mesma forma que ele faz como os reis, né? Que ele faria por debaixo dos seus pés. Olha, nota que Paulo diz que todos os governos do mundo seriam aniquilados, ou seja, destruídos. E em seguida ele traça o mesmo destino para a morte. Quer dizer, Paulo sugere que a morte terá o mesmo destino que os governantes mundanos. Temos ainda de observar que Paulo, ao falar por inimigos debaixo dos pés, quer dizer justamente subjugar alguém, subjugar alguém ou destruir. Essa expressão era usada, como já falei, era usada comumente quando um rei subjugava outro e o colocava sob seus pés. E isso, na maioria das vezes, representava a morte do rei que estava sob os pés de um outro. E por fim, veja o que Paulo ou quem lhe faz às vezes diz. Eu digo lhe faz às vezes porque esse livro que essa passagem do livro de Hebreus, ou seja, o livro de Hebreus, muitos acreditam que não foi Paulo que escreveu, certo? Foi alguém que se fez passar por ele, tal coisa do tipo. Veja o que é que dito aqui. Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue. Também ele participou. Ele, quem é esse que participou? Se vocês olharem a passagem, Paulo está se falando, no caso, Paulo é quem ele faz às vezes, certo? Ele está falando de Cristo, de Jesus. Então, ele participou também da carne e do sangue, quando se tornou homem, certo? Eles acreditam que Jesus era Deus e que veio para aqui para a terra e tal, né? Não Paulo especificamente, né? Mas os cristãos de hoje, muitos acreditam que Jesus era Deus e que veio para a terra, certo? Bom, ele participou, isso é, Jesus participou no sangue e na carne, a fim de destruir pela morte. Ó, ele diz que Jesus participou do corpo e do sangue
A fim, ou seja, a fim de quê? Ou seja, qual era o objetivo? Qual foi o objetivo de Jesus vir e participar ou ser um homem, né? De carne e sangue? Para que foi? Qual foi o objetivo? A fim de destruir pela morte, olha, pela morte. A morte de quem? Pela morte de Jesus. Então, Jesus, a fim de destruir pela sua morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. Para que foi que ele veio? A fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. Pronto. Paulo está dizendo que a morte de Jesus representa, ou vai representar, a morte do diabo, ou demônio. É ele que tem o domínio da morte. E é isso que está descrito aqui, é como eu falei para vocês, olha, em 1 Coríntios 15, 24, que diz aqui, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Quem é que, segundo a crença cristã, tem o controle da morte? O diabo. A morte, o fim da morte, dessa condição, segundo os cristãos, representa a morte do diabo, porque é ele que tem os meios de causar a morte, segundo a crença cristã, tá entendendo? E nós observamos aqui, ó, por isso que eu falei lá que Paulo está falando aqui da morte do diabo, porque a morte, essa condição, ela é causada pelo diabo, tá entendendo? E nós confirmamos aqui nessa passagem de Hebreus. Veja, porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue. Também ele quem? Jesus, participou dessa condição, certo? Dessa natureza. Para quê? Para destruir pela morte aquele que tinha o império da morte. Quem é que tinha o império da morte? O diabo, o demônio. Então é esse que, pela morte de Jesus, será aniquilado, destruído. Perceberam, pessoal? Ou seja, há passagens nos mostram que o diabo vai ser destruído, vai ser morto, vai ser exterminado. Mas os povos cristãos acreditam que vai haver um fogo eterno, um lugar eterno, e que as pessoas viverão ali eternamente sofrendo sob o domínio do diabo. Só que as passagens, como eu acabei de mostrar, mostram justamente o contrário. Mostra que o diabo vai ser morto. Ele vai ficar vivo. Tá entendendo? As passagens do Novo Testamento, sobretudo as que são atribuídas a Paulo, apontam que o diabo será exterminado, conforme apontava o Gênesis 3,15. Isso eu falo Gênesis 3,15 porque ele se imagina ali, né? Gênesis 3,15 é uma profecia relativa a Jesus, certo? Então, pessoal, não há ideia de tormento eterno nas ideias de Paulo. Assim como não há no Gênesis 3,15. O que há ali é extermínio, acabar de vez, entendeu? É a morte. Não tem essa de estar vivo em algum lugar, eternamente sofrendo, ranhando os dentes. Isso é mentira. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Veja o que aqui ele diz aqui em Romanos, olha. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. De novo, pessoal, a ideia de esmagar alguém debaixo dos pés de outro. Como eu falei para vocês, como é que os cristãos entendiam o seu Deus? Eles entendiam o seu Deus a partir de um rei. Como é que um rei subjugava, destruía outro rei? Ou alguém? Quando ele subjugava essa pessoa, ou esse alguém, esse seu inimigo, ou esse outro rei, debaixo dos pés, ele pisava na cabeça, ele pisava os pés, ou ele colocava seus pés sobre a cabeça dessas pessoas. Isso significava que ele estava destruindo aquele seu adversário, tá entendendo? Da mesma forma, as passagens mostram que o Deus de paz fará com esse diabo, vai colocar seus pés sobre a cabeça desse demônio, Satanás, e o destruirá. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos 16, 20.
Essas mesmas ideias de colocar alguém debaixo dos pés, nós vamos ver em todo o Velho Testamento, porque lá que tem os reis, né? Então vocês vão ver, desculpem, o Josué mesmo, ele vai sair matando um monte de reis, vai cortar mão, vai cortar pé, e muitos deles ele vai colocar em fila e vai botar os pés na cabeça dos caras e vai matar eles depois, tá entendendo? Porque é essa a ideia, pessoal, como eu falei, pôr a cabeça de alguém sobre os pés de um outro é destruir aquela pessoa, é matar aquela pessoa. Pisar a cabeça de alguém significa que aquela pessoa vai ter a cabeça esmagada. E ninguém vive com cabeça esmagada. Tá entendendo? É essa a ideia, a essência, entendeu, pessoal? Dos textos. Ora, desculpe, os pobres cristãos querem que o diabo seja castigado e com ele, e com ele, uma infinidade de pessoas no inferno de forma eterna. Só que nem isso, coitados. Há nas escrituras dos hebreus e muito menos, e muitos, na verdade, e muito menos nos escritos do Novo Testamento, nas epístolas de Paulo. Cristãos infernistas, ou seja, aqueles que acreditam no inferno, porque tem um grupo que não acredita no inferno, né? Como Jeová, né? Não acredita no inferno. Adventistas também não acreditam no inferno. Tem outros, parece, se não me engano, né? Também, os mais conhecidos são esses, né? Testemunho de Jeová e Adventistas, que não acreditam no inferno. Tem outros aí, também não acreditam no inferno. Então, cristãos infernistas, vocês estão sendo enganados mais uma vez. O inferno, esse diabo que vocês querem que sofra lá no inferno, juntamente com outras pessoas, vocês estão loucos para verem serem mortos em carne, né? Mas passar vivendo lá nesse local de eterno tormento em que eles vão ranger os dentes, isso não existe, meus queridos. Isso é mentira. Como tantas outras, né, que nós encontramos tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Tá entendendo, cristãos? Eu fiz um texto, foi 2 textos, se não salvo engano. Postei o vídeo. O YouTube bloqueou. Disse que eu tinha violado os princípios lá da comunidade. Não vi nada de violação de comunidade. Bloquearam. Tiraram meu vídeo do canal. Vou falar do inferno. E um outro tá lá. O inferno existe? Lá eu dou outros exemplos de que inferno algum existe, com base no livro de Apocalipse. Você vai ler o livro todinho de Apocalipse, você não vê a menção de inferno, em que o diabo vai ficar lá sofrendo, levando outras pessoas para sofrer. Não existe isso lá no Apocalipse. E olha que o Apocalipse era o livro que deveria mostrar por completo as condições do inferno, do diabo, coisa do tipo, porque é ele, né, que é tido como o livro das profecias, né? Mas ele, no entanto, não mostra nada disso. Mostra o contrário, mostrando que o diabo vai ser destruído, mostrando que não existe inferno e que o diabo e os seus anjos, né, serão destruídos. Acordem, cristãos. Vocês estão sendo enganados. Desperte para a vida. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, se for o caso. Compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.